Boa noite a todos, tudo bem? A gente está muito contente, muito agradecido a Deus pela oportunidade, de compartilhar esses assuntos desde o domingo passado e hoje também, referentes ao propósito eterno de Deus. Então, a gente vai caminhar nesses assuntos aqui. Vamos ver se funciona. Não era bem isso que eu queria. Bom, já vimos aqui, então, qual é o propósito eterno de Deus. Deus quis fazer um tabernáculo para que habitasse dentro do povo, não é no meio do povo, está mal traduzido na nossa Bíblia. Aliás, em todas as Bíblias, todas as versões, em várias línguas. Eu estou falando várias porque em todas, em várias. Não é todas de todas as versões, porque eu não conheço todas as versões. Mas em várias que eu andei olhando, está sempre no meio deles, habitar no meio deles. A palavra no original é dentro deles. Deus queria habitar dentro do povo. E a barraca, o tabernáculo, era uma ferramenta pedagógica para que o povo visse visivelmente, o que aconteceria invisivelmente dentro deles. Porque nós somos o quê? Tabernáculo. E aqui dentro tem um altar. Para que serve o altar? Para adoração e para matar a vítima. O altar serve para matar a vítima. É ali que a vítima é imolada, que é sacrificada. Quem que é a vítima aqui dentro? Quem é a vítima? Sou eu. Eu sou a vítima. O meu governo é a vítima. O meu governo é que tem que morrer. Então, eu morro todo dia. Tá certo? Então, aqui dentro tem templo, tem altar, tem vítima, tem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estão lembrando de alguma coisa? Romanos 12. Paulo estava explicando isso para os gentios, para os romanos. Mas ele falou, olha, para isso tem que mudar o cabeção, tem que virar a chave. Aí ele botou a palavrinha metanoia, mudança de mente, transformação de mente. Não é uma religião exterior, exotérica. O culto do Logos, que é o culto racional, lá no grego é logikos, ico é referente a. Então não é o culto racional, mal traduzido. É claro que lógico também racional. Mas só que o Paulo está falando assim, que é o vosso culto do Logos. O culto referente ao Logos. O culto do Logos é interno, é esotérico, no sentido de que é transformado para dentro, é trazido para dentro. Isso quer dizer esotérico. A gente fica até arrepiado quando ouve a palavra esotérico. Caramba, tem sim, tem religiões esotéricas, religiões orientais esotéricas, porque elas são trabalhadas dentro da pessoa. O nome está correto. Tá certo? Quando o sujeito é vesgo e o olho vai para dentro, é uma esotropia. Quando o cara é caolho e o olho vai para fora, sabe que tem diferença de vesgo e caolho, O caolho, o olho vai para fora. É o exotropismo. Exotropia. E aqui é esotropia. Exo é para dentro. Então, a religião do Logos, de que Paulo estava falando em Roma, é esotérica. A coisa acontece aqui dentro. E a religião que os romanos praticavam, as religiões, tinham matança de animais, tinha acender vela, oferecer comida. Eram religiões exteriores. Deu para entender isso aí, pessoal? Então, voltando, vamos retomar. A gente pode fazer o que quiser para Deus atingir o propósito dele? Não, vai ter que fazer como ele quer, amém? Vamos tomar mais um susto aqui. Ah, não teve susto agora. Será que tem modelo para isso?
Será que tem um padrão? Deus deixou um padrão? Deus explicou um padrão para que a gente possa fazer isso, fazer o que Deus quer, de a gente avançar na semelhança de Cristo, ser formado na semelhança de Cristo, sendo uma família com muitos filhos? Vamos lá. Olha só, aqui tem a construção de uma casa, mas sobre o que ela está sendo construída? Isso, no projeto, na planta, no modelo. E eu queria dizer um negócio para os irmãos, olha, a gente conhece aí muitas denominações e o pessoal briga doidado com eu faço assim, eu faço assado. E eu queria dizer uma frase aqui, ó, toda discussão acaba quando a gente confere com o modelo. Então, para fazer aquela barraca no Velho Testamento, Deus chama Moisés, que era o cara mais capacitado daquele 1 milhão de pessoas que saíram do Egito. Os estudiosos dizem que tinha lá 1 milhão de pessoas que atravessaram o Mar Vermelho. O sujeito mais capacitado de todos ali é aquele que estudou para ser faraó. Estudou na universidade lá do Cairo, sei lá se era do Cairo. O cara estudou para ser faraó, pô. Era o mais capacitado. E ele deu instruções precisas, repetitivas para Moisés. Mas quando fosse ser construída a barraca, podia ter discussão. O cara já tinha mais de 80 anos. Então podia alguém falar assim, não, mas aí você não entendeu direito. Não, não é assim. Aí Deus pegou dois homens, encheu com o Espírito Santo, Bezalel e Aholiabe. Eles eram escravos até ontem. Aí hoje, os caras eram artesãos que sabiam trabalhar com ouro, prata, pedra preciosa, madeira, ferro, cobre, bronze, pele de golfinho, linho fino. Os caras sabiam tudo, todas as artes de artesanato. O Espírito Santo capacitou aqueles 2 homens. Como se não bastasse ter um Moisés ali para explicar e ter 2 homens altamente capacitados, Deus chamou Moisés no monte e mostrou um data show, provavelmente parecido com isso, um modelo no monte. Falou, Moisés, é assim, assim, assim e assado. Provavelmente mostrou planta de arquiteto, para Moisés conhecer por fora, por cima, por baixo, por dentro. Aí, com o modelo, não tem discussão. Toda discussão cessa quando a gente confere com o modelo. Então, deu para Moisés o modelo. E ele falou, olha, tenha cuidado de fazer conforme você viu no monte, no modelo. Então, a gente vai conhecer o modelo da igreja, o modelo dessa barraca lá do Velho Testamento, que agora virou a igreja. O serviço dos santos, a estratégia de Deus para a igreja. Aí a gente vai pegar a nossa Bíblia aí em Efésios 4, de 11 a 16. E a gente vai dar uma destrinchada nesse texto. A gente passa meio rápido, não é? E não presta muita atenção. Vamos, então, prestar bastante atenção. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, Deus concedeu esses homens para a igreja, esses homens dons para a igreja, diferente para um ministério específico, para ministérios específicos. Todos nós temos um ministério comum de todos os santos. Qual é o ministério comum de todos os santos? Todos nós somos sacerdotes. Lá em 1 Pedro 2,9, a gente vai ver daqui a pouco, o Pedro fala assim, olha, vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Ele falou para toda a cristandade, vamos dizer assim. As cartas de Pedro são universais, são epístolas católicas. Em que sentido? Universais. Católico quer dizer universal. Tá bom? Então, Tiago, Judas, Pedro, João escreveram cartas para todos os cristãos, para todos os discípulos de Jesus, judeus e gregos. Paulo já escreveu para igrejas específicas em cidades específicas. Ok? Então, todos somos sacerdotes. E Pedro está retomando uma proposta que Deus fez aos judeus em Êxodo 19 e 20. Lá no pé do Monte Sinai, Deus manda que o povo se preparasse durante 3 dias, se santificasse, lavasse as suas roupas, não encostasse em mulher, não deixasse ninguém subir ao pé do monte ali, nenhum animal, nem gente, nem criança. E ao final dos 3 dias, o povo inteiro ia subir no monte, ia subir ao monte, como Moisés, ia conversar com Deus face a face. Só que ao longo dos 3 dias, o clima foi ficando meio tenebroso, de uma certa forma, porque lá no monte começou a ter tremor, saraivada de fogo, vozes, relâmpago, trovão. O povo viu as vozes. O povo viu as vozes. Como que vê vozes? Como assim? Ele viu o relâmpago e ouviu o trovão. Tá certo? E o povo ficou com medo. Caramba, esse Deus aí é muito santo. Caramba, não dá não. Aí falaram o que para Moisés lá em Êxodo 20? Moisés, fale tu com Deus e ouviremos. Mas não falemos nós com Deus para que não morramos. Está em Êxodo 20, acredito que verso 19, alguma coisa assim. Nesse momento, o povo abriu mão do seu sacerdócio. Deus queria uma nação de sacerdotes. Deus falou para Moisés, olha, Moisés, quando você descer, fala para o povo que se eles me obedecerem, eles vão ser para mim uma nação de sacerdotes. E eles vão ser minha propriedade peculiar dentre todas as nações, porque toda a terra é minha. Então ele estava falando as coisas que o Pedro falou lá em 1 Pedro 2,9. Pedro não estava inventando, ele estava retomando a proposta inicial que Deus fez para o povo de Israel. Tá bom, irmãos? Essa proposta não mudou nada. Essa proposta continua para o povo de Israel e para aqueles que foram enxertados no povo de Israel. Quem são? A gente. A gente foi enxertado no povo de Israel. A proposta é a mesma. É claro que aqueles que creem, óbvio. Israel está cheio de gente que não crê e tem alguns que creem. Amém? Vamos continuar então. Então, esse pessoal aqui não é o geralzão do sacerdócio. Nós aqui somos todos sacerdotes. A fim de quê? De proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas esses homens aqui são uns para, e outros para, e outros para, e outros para. Ok? É um ministério específico. Então, na igreja tem ministério comum de todos os santos e tem ministérios específicos, funções específicas. Ficou claro? Verso 11. Agora vamos ver o verso 12. Atenção para as preposições, tá? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que isso? Para o desempenho do seu serviço. Está dando para ler aí, né? Para o desempenho do seu serviço. Letra B. Então, letra A, aperfeiçoamento dos santos. Letra B, desempenho do seu serviço. Letra C, consequência qual é? Para a edificação do corpo de Cristo.
Então, vamos dar uma resumida no verso 11 aqui. Vamos chamar todo mundo de pastores. Esses ministérios específicos, vamos chamar aqui de pastores. Durante 20 anos eu lia esse texto. Aí eu lia o seguinte: ele deu esses homens e papapá para o aperfeiçoamento dos santos, para edificar a igreja. Eu não sei se alguém aqui já leu assim, ou se lê assim. Eu fiquei 20 anos lendo assim. Só que tem A, B e o C. Por que eu exagerei no B? Porque o A, a gente vai ver o que é esse aperfeiçoamento dos santos, é para fazer o povo trabalhar, é o desempenho do serviço do povo. E o povo trabalhando, aí o povo vai crescer. Então é A, B e C. A gente vai ver mais com calma isso aí, tá bom? Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a sermos varão perfeito, a perfeita varonilidade, ou a sermos homem feito. Esse perfeita varonilidade é homem feito. O cara lá, o pai dele e a mãe com 1,70 m, o cara chega em 1,70 m, 1,75 m, é homem feito. Para ele crescer até o tanto que ele tem que crescer. É isso que é a perfeita varonilidade. Não é o cara com 2 metros e o papai e mamãe com 1,60 m. Não, não é isso. O papai e mamãe tem 1,60 m, o filho está esperado que cresça mais ou menos até 1,60 m. Entenderam? Perfeita varonilidade. Está falando de uma pessoa que está crescendo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Então a gente está vendo aqui a formação, né? A formação de um corpo aí. Tá bom? Bom, quem são os sacerdotes na igreja? Resposta: todos os santos são sacerdotes. É mais ou menos assim, ó. Quando Deus olha para a igreja reunida, eu acho que ele vê isso aqui, ó. E eu queria muito que a gente começasse a ver dessa maneira. A gente olhasse e visse dessa maneira, porque todos são sacerdotes. É claro que uns mais capacitados, outros menos capacitados, mas todos já foram ordenados. Todos já foram ordenados, já foram comissionados. Não tem alguns especiais, não é isso. Todo mundo ali é sacerdote. Amém? Não escutei aí nada. Amém, irmãos? Isso aqui é palavra de Deus, não é o Vitor que inventou, não. O Vitor não viajou na maionese. Tá certo? É palavra de Deus. Então receba. É a questão, receba. Está na moda falar assim, né? Receba esse negócio aí, tá bom? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Bom, o que é o sacerdote e o que ele faz? Quando ele está sozinho, ele é um adorador e um intercessor. Ele adora a Deus e ele intercede, ele é uma ponte entre Deus e os homens. Ele fala dos homens para Deus. Quando ele está sozinho com Deus, ele fala dos homens para Deus. Ok? E ele adora a Deus, beleza? Quando ele está com pessoas ímpias, ele fala de Deus para os homens. Ele é uma testemunha e um proclamador. Aonde ele vai, ele tem que se conscientizar desse negócio. Opa, ó, aqui é a oportunidade. Estou aqui na faculdade, eu estou aqui no trabalho, eu estou aqui na oficina mecânica. Eu sou uma testemunha e um proclamador. E quando ele está junto com os irmãos, ele coopera com Deus na edificação e no amadurecimento da igreja, do corpo de Cristo. Amém? Ficou fácil? Então, o sacerdócio, o nosso serviço,
é composto dessas 3 facetas. Tá bom? A gente vai ver, então, se a gente estiver desempenhando, primeiro, conscientizado disso. Esse é o objetivo da gente estar hoje aqui conversando sobre isso. A gente tem que estar conscientizado disso. Com isso na cabeça o tempo todo. Ou sozinho, ou com os incrédulos, ou com os irmãos. Muito bem. Outra pergunta. Quem edifica o corpo de Cristo? Está lá o corpo de Cristo. Muito legal esse aqui. Está todo mundo ali. Se a gente olhar com calma, você vai ver sua foto. Você vai ver sua carinha ali. Tá certo? Esse é o corpo de Cristo. Tem a cabeça e tem a gente no corpo. Mas quem que faz esse corpo crescer? O corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vou andar para trás para andar para frente. Muito bem. Vamos lá. Bom, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Vamos ver agora aqui, vamos entender esse aperfeiçoamento. Mal traduzido. Mal traduzido. A palavra no original é catartismos. Catartismos tem 2 interpretações ou 2 traduções. A primeira tradução é o que o ortopedista faz de alinhar os ossos quebrados. Então a pessoa fratura uma perna, minha filhinha com 5 anos de idade, fratura a perna, o ossinho fica desalinhado, os ossinhos quebrados agora, um ossinho quebrado em 2. Aí eu levo lá no ortopedista. Aí o ortopedista faz o trabalho dele, qual é? Alinha os ossos quebrados. A gente pode traduzir como correto ordenamento dos santos. Correto ordenamento. Ele alinha corretamente. A outra vez que isso aparece no Novo Testamento, essa palavra, é quando Tiago e João estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes do barco. Vocês estão lembrando que Jesus chegou para chamá-los? Eles estavam costurando as redes. Isso a gente pode traduzir como equipando a pesca. Então, se a gente colocasse, por exemplo, nesse versículo, com vistas ao correto ordenamento dos santos, excelente tradução, com vistas à equipagem dos santos, boa tradução. Mas o correto ordenamento é a melhor que tem. Para quê? Para que os pastores deveriam fazer isso e os demais ministros, vamos dizer assim, específicos, ministérios específicos, para formar corpo. Formar corpo. E para poder colocar esses 2 para trabalhar. Então, vamos voltar ao ortopedista. Eu chego para o ortopedista com a minha filhinha, né? Falo, doutor, é o seguinte, olha, eu estou aqui com 1,70 m e poucos, minha mulher é 1,70 m, bom, mas eu queria que ela fosse modelo, tipo Gisele Bündchen. Então é o seguinte, eu quero que o senhor faça ela chegar a 1,85 m. Tá bom? Ok? Então tá, tchau, hein? Aí o ortopedista, espera aí, rapaz, ô maluco, vem cá, espera aí. Eu não faço criança crescer não, rapaz. Eu só conserto a perninha. Só, meu trabalho acaba quando a perninha dela estiver consolidada, o fêmur lá, o ossinho que quebrou, está consolidado, eu devolvo ela para você. Eu não faço ela crescer. Aí com ela, com o ossinho consolidado, ela vai brincar, ela vai jogar vôlei, vai nadar, vai comer feijão com arroz, vai estudar inglês, computação, e ela vai crescer. Quem sabe um dia ela vai ser uma Gisele Bündchen. Não sei nem falar o nome da mulher. Mas não sou eu que faço ela crescer. O ortopedista não faz criança crescer. Por que eu estou falando assim de maneira
cômica e exagerada? Porque o pastor e os demais ministérios específicos não estão aí para fazer a igreja crescer. Isso não é trabalho deles. Eles estão aí para outra coisa, para fazer a igreja funcionar, para os irmãos funcionarem. Os irmãos funcionando, a igreja vai crescer. A gente vai continuar vendo isso aqui. É o que está escrito. Para quê? Então, eles fazem o correto ordenamento dos santos, para o desempenho do serviço dos santos, para que o corpo cresça. Não é isso que está falando no verso 12? Hein, irmãos? É isso que está falando no verso 12 ou não? Estou forçando a barra? Estou forçando aqui, goela abaixo, uma coisa nova, esquisita? Não, é o que está escrito. Tá bom? Vamos lá, vamos para frente. Como iniciamos o serviço de fazer discípulos? A gente já sabe qual foi a ordem que Jesus nos deu. Qual foi a ordem que Jesus nos deu em Mateus 28, 19 e 20? O 18, ele fala assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí eu pergunto, a ordem que ele nos deu foi o ide ou foi o fazei discípulos? O ide foi para quem vai. Quem não vai, tem a mesma ordem que quem vai também tem. Nem todo mundo vai. O ide não é para todo mundo, é para alguns superatletas, como o Paulinho, por exemplo. Amém? A igreja precisa de alguém que vá, tem que ir. Mas só que o ir dura pouco tempo. Ou seja, você viaja, aí você chegou lá. Aí o ir acabou. É claro que tem uma adaptação cultural, tem a língua, tem. Então, o ir, o ide, é a atividade meio. Você vai para fazer alguma coisa. Aí, quando você chega lá, você vai ficar mais 20 anos no local fazendo alguma coisa, não é indo. Indo você já veio. O que você tem que fazer quando você chegar lá? Discípulos. Você tem que fazer a mesma coisa que os que ficaram. Os que ficaram, que enviaram você, tem que fazer discípulos. Essa é a ordem. Essa é a atividade fim. E alguns vão, alguns. Aí tiveram aquele choque cultural, aquela dificuldade, aprenderam chinês, nossa, aprenderam a comer, coisa esquisita. Mas agora que eles já viraram meio chineses, eles têm que fazer discípulos. Essa é a atividade fim. Essa é a ordem que ele nos deu. Fazer discípulos. Não é ir. Ir é para quem precisar ir. Amém, irmãos? Amém? A gente só conversa sobre ide. Claro que ide é espetacular, ide é fantástico. Mas a ordem não é ide. A ordem é fazer discípulos. Desculpe aqui a minha empolgação, a minha ênfase, mas a gente precisa de enxergar com clareza qual é a atividade fim, qual é a atividade meio. Amém? Como é que iniciamos esse serviço aqui onde estamos? Que cena que é essa? Quem podia falar para mim aqui, por favor? Tomé. Ele não está nem olhando para a cara de Jesus e nem para o buraco onde ele está enfiando o dedo. Ele está olhando para o chão, ele está com vergonha da incredulidade dele. Não é? Mas ele viu um negócio nesse dia. Nesse dia ele viu um negócio incontestável que mudou a vida dele. Mudou a vida do cara, acabou com a incredulidade dele. Olha que interessante. Sendo testemunhas e proclamadores. É assim que a gente começa a obra de fazer discípulos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Olha que interessante o comentário. Deus não quer professores, Deus quer testemunhas. Então, alguns falam assim, olha, o Senhor está me chamando para uma obra, etc. Aí a gente pega o garoto lá com 18, 19, 20 anos, manda ele para o seminário. Ele fala assim, eu quero ser pastor. Legal. Manda o cara para o seminário. Primeiro, pastor, para cuidar de ovelha, ele tem que ficar perto das ovelhas, né? Aí a gente afasta o cara da ovelha. Afasta. Bota o cara numa escola. Lá não tem ovelha. Lá todo mundo quer ser pastor. Então o primeiro raciocínio já está furado. Tem que trazer o cara para... Então, você quer ser pastor? Vem para a igreja aqui, ó. Aqui está cheio de ovelha. Você vai aprender a cuidar de ovelha. Primeiro. Segundo, lá o cara não aprende a ser pastor, o cara aprende a ser professor. É uma academia. A gente manda o cara para o seminário, é uma faculdade, é uma academia. Começa um monte de regra acadêmica, semelhante à de outras ciências também. E o sujeito sai de lá sabendo dar aula. Não necessariamente sendo pastor. Entenderam a minha crítica, irmãos? Estou fazendo uma crítica aqui, estou em casa, em primeiro lugar, ó, eu estou em casa, eu estou no meio da minha família, eu estou no meio dos irmãos. Vocês são meus irmãos e eu acredito nisso. Talvez alguns não acreditem, eu acredito nisso. E a gente tem que ter um espírito crítico para a gente avaliar a realidade onde a gente está. Esse é um pressuposto da filosofia. Toda filosofia começa com uma crítica, com um raciocínio crítico. Mas aqui não tem um cara revoltado, rebelde, só para fazer crítica, um adolescente. Aqui não tem nem um pessoal de outras vamos dizer assim, matizes aí, políticas, tá? Não é o caso. A gente tem que realmente fazer uma crítica honesta, tá certo? Então, olha só. Deus não quer professores, Ele quer testemunhas. O que esse Tomé virou nesse dia daí? Testemunha. E qual é a base agora da pregação dele? Qual é a teologia que ele vai explicar para os outros? O Tomé. Ele vai falar, olha, é o seguinte. Eu vi o cara na cruz, eu vi carregarem ele lá para o túmulo, e 3 dias depois ele estava vivo. E eu não acreditava nisso, aliás, eu não vi ele 3 dias depois, eu vi ele 1 semana depois. Quando eu cheguei no meio dos irmãos, eles disseram que Jesus tinha estado ali. Eu falei, de jeito nenhum, tá maluco? O cara foi crucificado, rapaz. Presta atenção. Se eu não colocar o dedo lá no buraco, eu não vou acreditar. Ele não estava fora da realidade. Ele estava com o pé no chão. Não tinha bebido cachaça. Ele estava lúcido. Foi uma argumentação lúcida. Foi de verdade aquilo ali, foi com todo o coração. E Jesus, misericordiosamente, Tomé, vem cá. Põe o dedo aqui, Tomé. É seu amigo que está com esse buraco. Tá? Esse cara virou testemunha. Para sempre. Ele não precisa saber da aula, ele não precisa de teologia nenhuma. Ele é testemunha de um fato. Tá bom? É assim que a gente começa a fazer discípulo. Não existe testemunha auricular. Existe testemunha ocular. Vocês já viram alguma testemunha auricular ser chamado aí no tribunal? Espera aí, o que você ouviu lá? Não, o que você viu? Você viu? Não, então tchau. Não quero papo. Eu quero alguém que viu. Testemunha ocular. Ocular, não é auricular. Tá bom? Vamos lá. Outra pergunta. Então, agora é para formar corpo, esse negócio. Então,
O que são juntas e ligamentos no corpo de Cristo? Tem aí uma imagem de um joelho. Uma imagem esquemática de um joelho. Ele tem 4 ossos, ele é um encontro de 4 ossos e ele é todo amarrado. Porque a tendência do joelho é cisalhar, é desconjuntar dessa forma aqui, ó. É sair do lugar, para frente, para trás, para qualquer lugar. Então ele é amarrado. É impedido de cisalhar para frente, é impedido de cisalhar para trás, é o ligamento cruzado anterior, posterior e os colaterais. Ele é bem amarrado. O que é isso aí no corpo de Cristo, então? Juntas e ligamentos no corpo de Cristo são relações fortes e resistentes entre os seus membros. Vocês já imaginaram quando o sujeito vai fazer um leg press lá na academia e levantar 100 quilos com a perna, a tendência desse joelho sair do lugar? Já imaginaram isso? Que força que essas cordas, que esses ligamentos estão fazendo? Ligamento não estica, não. Quem estica e encolhe é músculo. Ligamento é corda. Quando força, ele arrebenta. E ele é cravado no osso. E quando o médico conserta o ligamento, ele pega um martelo, pregos, e ele bate com o martelo o ligamento no osso. Ele crava de novo o ligamento com prego. Vocês sabiam disso? Martelo, prego no bloco cirúrgico. Porque o negócio não é para esticar, o negócio é para amarrar. Bom, será que as nossas relações são fortes e resistentes o suficiente para aguentarem tensões, estresse, tensão, crítica, admoestação, repreensão? Ou só aguentar no máximo o ensino? O ensino é hipotético, é teórico. Eu ensino, você não necessariamente aceita. Mas quando você fala, eu aceito esse ensino, e começa a praticar, quando você não pratica, você aguenta ser exortado, ser admoestado? Eu quero dizer um negócio. Quem começar a aguentar, vai amadurecer, vai crescer, vai ficar mais amigo. Se alguém exortar você, exortar a botar no trilho e animar, mas admoestar você, corrigir você, e você aguentar, vai doer e tal, mas se você aguentar, você vai saber que aquele irmão te ama. Ele não está picotando você de graça, ele te ama. Amém? Vamos continuar então. Para que servem as juntas e ligamentos? Aqui tem várias articulações aí aparecendo e, de certa forma, os demais órgãos estão presentes aí também. Para unir, alimentar e edificar o corpo de Cristo. Os ossos longos crescem, não crescem? O ossinho da criança não cresce? Sabe aonde que o osso da criança cresce? Não é no meio, é nas extremidades. Sabiam? Nas extremidades dos ossos da criança tem cartilagem de conjugação. Conjugação é você botar uma moeda e mais uma outra moeda e uma outra e uma outra e uma outra, e a pilha vai crescendo. É o acréscimo de moedas. Essa é a conjugação. Cartilagem de conjugação. Quando a pessoa menstrua, a menina, e o menino passa pela puberdade, pela adolescência, ele calcifica essa cartilagem, aí ele para de crescer. Ele cresce aonde então? Onde são as extremidades dos ossos longos? Onde é que elas acontecem? Nas juntas, pessoal. Nas articulações. No meio não tem articulação. A gente cresce nas juntas. A gente cresce nas juntas, não no meio. O osso no meio não cresce. Entenderam?
Vamos prestar atenção nesse negócio que é precioso. Isso aqui, não é poesia. Paulo era profeta, não era poeta. Ele estava revelando o eterno. Então ele estava dizendo qual é a estratégia de Deus para a igreja crescer como um corpo. Bom, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então eu pergunto de novo, quem edifica o corpo de Cristo? São os pastores? Não. A resposta, o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Vamos ler de novo. Mas seguindo a verdade, isso aí é o verso 14 e o 15, é o verso 15 e 16 de Efésios 4. Está na sua Bíblia. São os versos 15 e 16 de Efésios 4. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e ligado, lembra do correto ordenamento dos santos? Bem ajustado e ligado, efetua o seu próprio, com o desempenho de cada parte, como é que ele fala aqui? Segundo a justa cooperação de cada parte. Então, se você está vindo aqui aos domingos e ficando sentado e depois indo embora, provavelmente você não está dando a sua justa cooperação. Provavelmente. Alguém já ficou sem unha no pé? Um dedinho sem unha. Já perderam a unha? Alguém já perdeu a unha? De um dedo. Doeu? Ficou desprotegido? Ficou sensível? Alguém já raspou a cabeça e ficou careca aí no vestibular, alguma coisa assim? Eu já. Passou frio? Muito frio. Passou calor, queimou o couro cabeludo? Cabelo, hein, pessoal? Não é um órgão, vamos dizer, não é um órgão, não. Cabelo. Unha, né? É um fânero cutâneo, é uma manifestação da pele. Muito bem. Cada um dá a sua justa cooperação. A gente é um corpo. Estou vendo aqui que o horário extrapolou. Vamos lá. Qual é a função do discipulador? Então, veja bem, tem juntas verticais e juntas horizontais. Você tem que aprender coisas, você vai aprender com alguém que vai te ensinar. Mas tem também outras juntas que a gente vai falar aqui, tá certo? Bom, eu pergunto, quer interromper e a gente continua depois? Não sei se na próxima, mas numa outra semana. Numa próxima, não na próxima, numa próxima semana. Depende da programação. Não sei, mas não são muitos não, é rápido. Aí a gente dá uma forçadinha, tá bom? Peço perdão a todos aqui pela empolgação aqui, e a gente acaba extrapolando um pouco o horário aqui. Bom, esse aqui é o discipulador. Esse de vermelhinho, esse bonequinho vermelho é o discipulador. Tá certo? Então, muitas pessoas já juraram, vamos dizer assim, confiança e credibilidade ao discipulador e tal. O cara, eu confio em você, eu quero andar com você e tal. Aí o cara fala, tá bom, vem cá comigo aqui na corda bamba. Eu falo, não, peraí, corda bamba não. Não, corda bamba não. Então, se você realmente confia no seu discipulador, você vai andar com ele na corda bamba. Vamos lá. Qual é a função do discipulador? Ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Vocês estão lembrando lá, Mateus 28, 20? Ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Esse guardar não é de memória, guardar é obedecer. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os e ensinando-os.
Hoje, muitas denominações querem ensinar para depois batizar. Daqui a 1 ano, batiza o cara. Batizando e ensinando. Ensinando a quê? Ensinando a guardar. Isso é algo prático, tá bom? Vamos lá. Bom, o que é necessário para ser discipulado? Tem uma situação aí. Você tem que ser manso, humilde e submisso. Vamos ver por quê. Por que a gente tem que ser manso, humilde e submisso? Vamos ver se isso aqui me ajuda. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5, 21. É o começo do texto, que fala depois, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, vós maridos, morrei pelas mulheres, não é isso? Mas o verso 21, que é quando realmente começa esse pacote, é sujeição mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não, é para cá. Calma. Passou muito? Passou muito. Então, aí tem uma ovelha e tem um bode. Aí eu pergunto, você é um bode ou é uma ovelha? Já conviveram com bode? Eu já convivi com bode. Com ovelha eu não convivi não, mas com bode já convivi. O bicho é danado mesmo. Tá bom? Aí fala assim, o que você é? Tá bom? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda. Ó, por que o discipulado e o companheirismo são tão importantes? Esse companheirismo é a junta horizontal, são as duplas que o presbitério ensinou há 2 anos mais ou menos. São as duplas. Essas duplas são preciosíssimas, são muito importantes, porque existe uma reciprocidade ali. Existe, não há essa questão do cara é o meu discipulador, meu guia, meu mestre. Inclusive a palavra guia está na Bíblia, né? E discipulador não está na Bíblia. E a palavra mestre também. Mas aí mestre mexe com o ego do sujeito e guia os macumbeiros já pegaram para eles, tal do guia, né? Então ficou aí a palavra discipulador, tá bom? É o que faz discípulo. Então tem o companheiro também. Aí o companheiro, já outro pessoal aí pegou esse termo aí, companheiro, então hoje já tem uma função aí, vamos dizer, sintática aí, meio esquisita. Então fica aí duplas. Tá? A dupla também restringe a 2. O joelho, como eu falei, tem 4 ossos. No punho tem 8 ossos. Então duplas restringe. Mas, enfim, vamos começar com as duplas. Não é? Por que são tão importantes? Porque unem o corpo através de juntas e ligamentos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Meu Deus do céu. Quais são as principais atitudes no companheirismo? Atitudes. Amor. Submissão. Meu pai. Está difícil. Chegar mais perto aqui. Transparência e perdão. Amor, submissão, transparência e perdão. Se você fizer uma dupla com alguém e não se comprometer com essa pessoa em desenvolver essas atitudes, a sua dupla não vai funcionar. Ela não tem como funcionar. Amor, submissão, transparência e perdão. Agora, quais são as principais atividades nesse relacionamento, no companheirismo? Pessoal, vamos ver essa imagem aí. O que Jesus providenciou no primeiro dia que ele chamou os discípulos? Lucas 6,12. Lucas 6,12 fala assim, e Jesus, subindo ao monte, passou a noite toda orando, e na manhã seguinte, quando ele desceu, chamou dentre os seus discípulos 12, aos quais deu o nome de apóstolos.
Aí ele fala, a saber. Aí ele começa a falar, fulano e fulano, ponto e vírgula. 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 No primeiro dia ele já formou os companheiros ali, as duplas. No primeiro dia. Então ele tinha de 13 discípulos para mais, né? Porque se ele tirou 12 dentre os seus discípulos, o conjunto ali era maior. Mas esses 12 que iam andar com ele e aos quais ele ia enviar, foram vinculados 2 a 2. A polícia militar captou que isso é importante. Os mormons captaram que isso é importante. Muita gente captou que isso é importante. Mas a igreja está comendo mosca. Está comendo mosca. Porque isso aqui não é importante, isso é fundamental. E Jesus fez assim, ó. Orar, aconselhar, servir, fazer discípulos. Então você está vinculado com uma outra pessoa, tem um compromisso com ela de amor, transparência, submissão, perdão. Para quê? Para orar, aconselhar, servir e fazer discípulo. Amém? Olha só esse texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Riquíssimo esse texto. Qual é o fruto de tudo isso? Olha só o sujeito estressando a junta. Ele está estressando a junta, aí o cara vai ficando o quê? Vai ficando forte. O corpo vai crescendo. Mas ele só vai crescer com esse estresse. Aonde? Qual é a parte do sujeito que está sendo estressada? São as articulações. O crescimento, a resposta, o crescimento do corpo em amor. O fruto de tudo isso, o crescimento do corpo em amor. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, a pretexto de humildade oculta aos anjos. Enfatuado quer dizer orgulhoso. Orgulhoso, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça de quem todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Esse é o mesmo texto em Colossenses 1 do Efésios 4. Mesma coisa. Tá bom? Lá era bem ajustado e ligado. Aqui é suprido e bem vinculado. 4 características. Está quase acabando. O que o agricultor exige do ramo? O que o agricultor exige do ramo? Todo ramo deve dar fruto. Eu queria dizer um negócio. João 15 fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim não dá fruto, meu pai corta. Mas todo que dá fruto, meu pai limpa, para que dê mais fruto ainda. Esse é o fruto do ramo. Esse não é o fruto do Espírito de Gálatas 5. João 15 fala de outra coisa. Outro fruto, é o fruto do discípulo. É o fruto que você tem que dar, não é que o Espírito vai dar em você. O fruto do Espírito, você lê Gálatas 5. João 15 não é o fruto de Gálatas 5. O de Gálatas 5 é do Espírito. O de João 15 é o seu fruto, que se você não der, você vai ser cortado. O que o agricultor exige do ramo? Todo ramo deve dar fruto. Mas sabe por que não são frutos? Porque a gente espera várias uvas, né? Vários frutos. Não. O dar fruto é a seiva, é a vida da videira passando dentro de você e gerando uma transformação. Porque você não era ramo de videira ou ramo de oliveira. Quando a seiva da oliveira passa por dentro de qualquer ramo, enxertado, se tiver preso na oliveira, vai dar azeitona. Se tiver preso, permanecendo, Jesus fala 9 vezes sobre permanecer em João 15. Vai aparecer uma mágica, um milagre, vai aparecer uva.
de você, ou vai aparecer azeitona de você. Mas se você permanecer, estiver grudado. Esse é o fruto, o fruto. O fruto é a reprodução, é a transformação de quê? Da vida de Cristo. Então é o fruto do ramo, não é o fruto do Espírito. Eu escolhi a vós outros. Eu aceitei vocês. A gente não aceita Jesus não, tá, pessoal? É Jesus que nos aceita. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto desapareça. Opa, peraí, como é que é? Opa, desculpa, permaneça. Eu errei de propósito, claro. Tá bom? O nosso fruto não é para desaparecer, é para permanecer. É bom para ver se está todo mundo prestando atenção. Qual é o fruto que o ramo deve dar? Olha só, qual é o fruto que o ramo deve dar? A multiplicação. A multiplicação de quê, pessoal? Da vida de Cristo. Na sua vida e na vida de outras pessoas. Aqui o fruto é do discípulo e não do Espírito. O que é isso aí, pessoal? Qual é o motivo do encontro da igreja na casa? A obra da igreja na casa é cooperar com o desenvolvimento do serviço dos santos. Então lá, o lugar ideal para quê? Para ver essa supervisão. Meu irmão, como é que está o seu sacerdócio? Como é que está a sua comunhão com Deus quando você está sozinho? Como é que está a sua proclamação quando você está com os incrédulos? Como é que está a sua cooperação, edificação quando você está com os irmãos? Supervisão. Sem supervisão não tem execução. Então, o serviço dos santos é a estratégia de Deus para cumprir o seu propósito. Se eu andar só com Jesus, eu nunca vou ser aperfeiçoado. Porque quando eu errar com Ele, Ele vai me perdoar. Quando eu competir com Ele, Ele vai me dar o primeiro lugar. Mas quando eu andar com outra pessoa, a outra pessoa vai errar comigo. Aí eu vou ter que perdoar. Ela vai competir comigo, aí eu vou ter que dar honra, preferir em honra ao meu irmão. Vocês estão entendendo? Que eu só vou ser aperfeiçoado se eu andar com vocês, se vocês andarem comigo. Se andar com Jesus só, não vai ser aperfeiçoado. Doeu essa daí, né? Essa constatação esquisita, né? Mas é isso aí, irmãos. O Senhor nos colocou num corpo para a gente estar ligado à cabeça. Então, essa é minha mão, ela só pode estar ligada na cabeça, ela não é da família Adams, aquela mãozinha em cima da mesa, andando sozinha, e eu com telepatia mexendo na mão. Não, não. Ela está ligada à minha cabeça através dos outros membros. Através do antebraço, do braço, do ombro, do pescoço. Ela precisa, para estar ligada na cabeça, ela precisa dos outros membros. Não é telepatia. É um corpo. Ah, então eu só posso receber da vida de Cristo através do corpo? É. Ele quer uma noiva adulta. A gente tem que crescer a sua estatura. Jesus não é pedófilo. Ele não vai casar com uma criancinha de 8 anos de idade. Ele nos vincula através de juntas e ligamentos. Isso não é poesia. É revelação da estratégia de Deus para cumprir seu propósito. Você quer ser formado para aprender a formar outros? Quem quer ser formado aqui, irmãos? Para formar outros. Amém? Obrigado. Você quer começar essa semana? Quem quiser começar essa semana, conversa comigo depois do culto. Tá bom? Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Irmãos, muito obrigado aí mais uma vez. Pastor, desculpa, mais uma vez, não consegui objetivar. Muito obrigado. Fique em paz. Antes de você descer, uma coisa que o Vitor... Opa! Glória a Deus. Olha, isso que o Vitor falou hoje é de uma importância que vocês não têm ideia da profundidade, da importância desse
formar discípulos, de ser discípulo, de andar em dupla, de ter um companheiro com quem você pode abrir o seu coração e dizer tudo, um companheiro maduro. Eu tenho a felicidade de ter um companheiro, não é o Vitor, mas é uma pessoa que eu amo muito, o Luiz Cláudio, pastor Luiz Cláudio, não sei quantos conhecem, e ele falou a respeito de falar com ele após o culto. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, o Vitor está aqui com um grupo de irmãos para estudar, não tem nenhum custo, funciona aqui em cima, você subindo as escadas, você pode participar gratuitamente. Venha, traga a sua família, é muito ensino, é muita sabedoria. O nosso irmão é um mestre nas Escrituras, deu para vocês perceberem aí, né, pela forma como ele explica as coisas. Então, eu quero orar ainda. Vamos orar pelo Vitor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos orar pelo nosso irmão Vitor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela disposição e disponibilidade em compartilhar conosco conhecimento, não só conhecimento, mas a prática do que é ser um discípulo, do que é fazer novos discípulos de Jesus, e não discípulos de si próprio, mas de Jesus. Nós te abençoamos, meu irmão, abençoamos a sua vida, queremos honrar aqui a sua vida e abençoá-la, a sua e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Bênção.